Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Silvana Thaís e o nosso tema de hoje é Princípios da Ginástica, conteúdo importante para os estudantes da primeira série do ensino médio. E é um conteúdo que eu gosto muito. Até brinquei que hoje não vai ter aula de literatura logo depois, porque eu vou ocupar o tempo inteiro. Brincadeirinha, vou deixar a professora Dani falar para vocês também. Princípios da ginástica. Qual que é a expectativa de aprendizagem para vocês? Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas e tornar-se consciente da importância delas na qualidade de vida. Como sempre, eu mostro para vocês dois caminhos. A gente vai falar sobre a história da ginástica como um todo e quais os tipos de ginástica. O que é ginástica? A palavra ginástica deriva do vocabulário gímeno, da Grécia Antiga, que significa exercitar-se nu. Professora, exercitar-se nu? É isso mesmo. Nos primórdios da ginástica, esses exercícios eram feitos nus para que pudesse compreender esses movimentos e observasse realmente a estrutura do corpo. Se era forte, se era fraco, se a musculatura estava bem trabalhada ou não. E hoje conserva-se esse nome porque, na realidade, os exercícios devem ser feitos com o mínimo de roupa possível, feita de tecido leve e de forma para facilitar o movimento. Por isso, a vestimenta da ginástica são aquelas roupas grudadinhas, exceto as que têm um projeto plástico, como a gente vai ver logo depois, que é a ginástica rítmica, que são as ginásticas que têm uma apresentação plástica, que usa uma quantidade pequena de roupa, mas com um pouco mais de adereços. Todo movimento ginástico, assim como os movimentos característicos do esporte, evoluíram dos movimentos naturais do ser humano, ou habilidades específicas do ser humano. O que quer dizer isso, professora? Vocês já viram, com relação ao atletismo, porque eu já falei para vocês em outra aula, o atletismo também veio desses movimentos básicos, que é o correr, o saltar, o arremessar, o pular, né, que é o saltar. Então, quando tem essa estrutura, a ginástica veio do mesmo caminho. O atletismo, ele tem o objetivo de perceber quem faz isso com mais velocidade, quem é o melhor nessas habilidades. No caso da ginástica, o objetivo é demonstrar a qualidade desses movimentos. Por exemplo, quem pula mais alto no sentido de demonstração de força, quem usa os implementos com muito mais plasticidade. Ô, palavrinha difícil. Vamos lá. Os campos de atuação da ginástica. Nós temos a ginástica de competição, a ginástica voltada para a saúde e a ginástica de demonstração. A ginástica de competição, a gente consegue ver pela TV de uma forma mais comum, que é a ginástica artística, a GR e a ginástica acrobática. A ginástica de saúde é o que você vê normalmente no seu dia a dia, que são os implementos de academia, a parte que você faz em praças, visando o seu bem-estar. E a ginástica de demonstração, que é a ginástica para todos, que eu particularmente gosto porque ela tem um perfil mais inclusivo, onde todo mundo pode participar e ela tem uma plástica muito bonita, que é onde eu falei para vocês que entram as vestimentas, os brilhos, os laços, as fitas, e eu adoro essas coisas. Os elementos corporais da ginástica. A ginástica ela é composta por elementos corporais, exercícios acrobáticos, exercícios de condicionamento físico e manejo de aparelhos. Essa questão do manejo de aparelhos existe. Os elementos corporais, eles podem ser feitos com aparelhos e sem aparelhos. Os exercícios acrobáticos também, com aparelhos e sem aparelhos. Os exercícios de condicionamento físico também vão nessa mesma vertente. Quando a gente fala de condicionamento físico, é fácil vir à nossa memória a questão da academia.
Você pode ir para a academia, fazer uma aula de ginástica comum, onde você praticamente não usa nenhum movimento, nenhum aparelho. O professor está lá e ele vai te mostrando alguns movimentos e você usa do seu próprio corpo para estar desenvolvendo essa ginástica. Já no caso, por exemplo, vou citar o exemplo da musculação, que é uma ginástica com aparelhos, você vai lá, exercita o seu corpo para o seu bem-estar, mas utilizando de um aparelho para esse desenvolvimento. Então, citei para vocês aí o exemplo de uma ginástica sem aparelho e uma ginástica com aparelho no modelo de exercício de condicionamento físico. Também vou mostrar um pouco mais para frente, quando eu estiver falando dos tipos de ginástica, as que são competitivas, que são com aparelho e sem aparelho. Os manejos de aparelho são muito importantes e eles são muito plásticos, mostram a beleza. O que é ser plástico? É aquilo que mostra a beleza e tem uma parte lúdica para que você se envolva com a modalidade. A ginástica de competição, a gente tem GR, GA. O que é a GR? Ginástica rítmica. O que é GA? Ginástica artística. A ginástica acrobática e a ginástica de trampolim. Nós temos outras também, a ginástica aeróbica também tem um modelo competitivo, a ginástica para todos, ela é inclusiva, mas existe também competições nacionais e internacionais dela, e a gente pode estar trabalhando aí. Todas essas que eu falei agora por último, que são as ginásticas de competição, elas têm um modelo a ser seguido, ela tem uma estrutura a ser trabalhada. Por isso é que ela é considerada ginástica de competição. Por exemplo, na GA tem uma série de elementos a serem tratados. Então, para você dizer que existe uma série de ginástica artística, né, ela tem alguns elementos básicos a serem trabalhados. A gente não vai falar diretamente desses elementos, porque isso é um conteúdo da segunda série, e para vocês hoje é só entender que existe isso e aprofundar esse conhecimento ali na sua segunda série. Vou mostrar para vocês alguns dos aparelhos de ginástica artística que proporcionam essa relação com a ginástica artística, que é a ginástica com alças, né? As paralelas, a barra fixa, a barra paralela, as barras assimétricas. Algumas dessas modalidades, elas são feitas só por homens, feitas só por mulheres, e isso também é um conteúdo que vocês vão ver no segundo ano, isso aqui é só para vocês conhecerem. Então, a ginástica artística, ela tem vários elementos, que é a argola, a barra paralela, a barra fixa, a barra de 10 centímetros, que é para as meninas, a barra assimétrica. Esses são os elementos da ginástica artística. Ginástica rítmica. Muita gente pergunta qual que é a diferença da ginástica artística para a ginástica rítmica. Importante falar isso. A ginástica artística, ela usa dos aparelhos para demonstração do corpo. Então, por exemplo, se eu vou lá na mesa de saltos, eu vou correr para aquela mesa, usar aquela mesa para mostrar a minha potência no salto, certo? Isso é ginástica artística. Na ginástica rítmica, a gente utiliza um solo e o aparelho, ele é utilizado para mostrar beleza. O aparelho, ele é uma extensão do corpo para mostrar uma plasticidade desse corpo. Então, a diferença entre a ginástica artística e a ginástica rítmica é que uma utiliza os aparelhos que são, na sua maioria, fixos, para mostrar força, demonstrar força, e o outro, que é a ginástica rítmica, que é para mostrar a leveza dos movimentos. Mas isso não quer dizer que dentro da ginástica artística você também não consiga perceber a leveza dos movimentos e na ginástica rítmica você consiga perceber a relação com força. Ginástica acrobática. Nossa, essa me encanta. Como eu disse para vocês, existe a ginástica para todos. Então, a ginástica acrobática é uma que ela agrega muito bem a ginástica para todos. Por que que ela me encanta? Porque eu posso fazer, você pode fazer, todo mundo pode participar. Como vocês estão vendo aqui no nosso desenho, aqui é uma pirâmide acrobática. Então,
eu posso unir as pessoas que têm menos habilidade e mais habilidade. Essas pessoas podem participar no mesmo grupo. Voltando aqui na figura, você está vendo essa mocinha aqui? Ela está participando da pirâmide. Para que a pirâmide aconteça, eu preciso dela. Ela não tem habilidade para subir no colega, por exemplo, e ter saltos ou essa estrutura, mas ela pode participar e deve participar. Então, assim, é uma ginástica onde todo mundo participa de acordo com as habilidades que tem. E isso é muito interessante. Ginástica de trampolim. Trouxe para falar para vocês, normalmente não é muito falado, mas é porque tem um dado importante. O atleta hoje melhor ranqueado no Brasil é goiano. E ele foi o representante nosso, o representante do Brasil nos Jogos de 2016. E está aí escalado para participar, a gente ainda não sabe se vai ter a Olimpíada, né? Porém, ele é a pessoa mais ranqueada, é um goiano, é o Rafael, e é a ginástica de trampolim. Como eu também já expliquei antes, a ginástica de academia, vocês conhecem bem, é um modelo de ginástica, ele é mais popular, né, porque existe em todos os locais e vocês provavelmente devem conhecer. E ele trabalha também com aparelhos, sem aparelhos, como eu já disse para vocês. Então, é isso, queria mandar um beijo para vocês, um beijo especial para os meus alunos do Goiás Tech, que estão aí em a maioria das cidades do interior. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa. Falei que eu não ia deixar a Dani, mas ela vai falar assim, com a professora Daniela Mesquita, para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima, um forte abraço.